Olá, eu sou Cami Soares. Olá, eu sou Giovana Amaral. Esse é o 31º episódio do Vidas e Cenas. Um podcast para refletir sobre a vida, os vínculos e mergulhar nos dramas do cotidiano. E as cenas de hoje são: Esse ano de 2026 eu não quero começar nada. Eu quero continuar os projetos que já tenho. esse ano de 2026 eu vou precisar abrir mão de alguns papéis para poder eu conseguir ter a vida que eu quero ter. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Que bom estar aqui, que bom retornar. Que bom voltar, né, para esse espaço. Também estou Muito feliz. Muito bom. Tiramos umas férias necessárias, né, Gi? Foi importante, né, pra gente reorganizar as ideias, reestruturar o que precisa, né? E como eu disse, esse ano eu quero continuar os projetos que eu já tenho. Então, Vidas e Cenas a todo vapor, É um deles. né? Com certeza. E para mim foi essencial. Eu tava precisando demais dar uma parada, sabe? Assim, foi muito importante que eu tive dias assim de realmente me desligar do trabalho, do celular, sabe, da rotina. Foi muito importante para eu conseguir voltar para manter os projetos que eu quero manter, que o Vidas e Cenas também está nisso. Mas eu percebi que eu vou precisar abrir mão de alguns papéis. Muito bem. E é fácil, Camila, abrir mão de alguns papéis? Menina, não é fácil, pra mim, pelo menos, né? Eu acho que tem pessoas que são um pouquinho mais desapegadas, assim, né? Mas eu não, eu sou uma pessoa que quando eu assumo certas coisas, eu me comprometo. E mesmo que as pessoas digam, não, você pode ficar aqui. Porque hoje em dia tem os grupos de WhatsApp, né, Giovana? Sim. Então, a gente fica, de uma certa forma, é um vínculo que não é um vínculo, né? E as pessoas dizem, não, fica aqui no grupo de WhatsApp, vai contribuindo do jeito que você consegue, e aí depois que você conseguir voltar para o projeto, você volta inteira. Você sabia que isso me incomoda, menina? De ficar, assim, no meio do caminho? Sim. E aí eu percebi que estar ali no meio do caminho me deixa com isso na cabeça como se fossem pendências, sabe? E foi isso que me fez tomar a decisão de, olha, não, realmente eu preciso sair e depois, em outro momento, se eu puder, eu volto. Mas não é fácil. Respondendo a tua pergunta, pra mim não é fácil. Eu imagino. Inclusive, você sabe que eu faço colônia de férias, né? E já fazem 4 anos que eu faço todas as férias. Só que em julho eu já não consegui realizar, eu já tava meio assim. E não ia fazer em janeiro, falei, não, vou dar um tempo, não dá por conta do tempo mesmo, né, das demandas que tenho. E aí eu falei, vou fazer, porque todo mundo perguntando, eu vou fazer porque também eu gosto, né, de estar com criança, eu gosto de brincar com crianças, então inventei de fazer um dia reduzido, adaptei, bonitinho, e me deparei com uma realidade de que eu não tenho mais esse manejo. Então, você falando de se despedir de papéis, eu percebi que eu preciso aprender a despedir também de alguns papéis. E eu acho que, agora concretizando, é esse papel de psicóloga infantil que eu não sou mais, né? Que eu já E não você não estou tinha se dado aqui. conta ainda que isso tinha mudado? Pois é. O que te fez se dar conta disso? Porque eu acho que é interessante, né? Isso conversa um pouco com o conceito do Moreno de conserva cultural, né, Giovana? Sim. A gente entra em determinados papéis em algum momento da vida, né? E aí a gente desenvolve aquele papel e os comportamentos do papel e a gente vai vivendo, né? E se a gente não para rever isso, ou se alguma coisa do mundo externo ou do interno não sinaliza pra gente que esse papel precisa ser revisto, a gente fica nele de forma conservada, né? Sim, e eu acredito que foi isso que aconteceu, porque até então eu sempre tive essa desenvoltura para falar sobre o desenvolvimento infantil e tudo mais. Não que eu não vou ter mais conhecimento, só que eu não tô atualizada, porque não é uma área que eu estou diariamente, então é diferente. Eu trabalhava como psicóloga escolar, então você imagina, era o meu mundo. Então eu tinha muita facilidade em lidar com as crianças, em entretê-las, em conseguir. Os instrumentos estavam todos fresquinhos ali, Isso, né? estava aquecido, Sim. né? E eu me dei conta, respondendo a sua pergunta, quando eu fui explicar ali as emoções, falar do medo, falar da tristeza, né, das emoções básicas. E eu falei, eu tenho um amigo que é parceiro e ele estava ali participando da dinâmica comigo. E eu falei assim, quando a gente fica triste, a gente tem a tendência de ficar isolado, algo assim, né?
Aí ele falou assim, sozinho, ele ficava assim, mudando as minhas palavras. Ele ficava me cutucando sabe, E se transformando. transforma numa linguagem mais acessível para as crianças. Isso, você imagina, né? Crianças de 4, 5 anos. Então foi o tempo todo eu me vigiando para eu tentar adaptar. Eu senti que eu saí desse processo criativo e espontâneo. Não tá mais como atender aqui na clínica, fazer um treinamento em empresa. Agora, a minha vibe, o meu papel é esse. Então, eu não tô mais aquecida para poder adaptar, para eu entender, estar no universo infantil. E nada impede de eu fazer algo recreativo, já que eu gosto da brincadeira, gosto de estar com crianças. Mas essa pegada terapêutica, falei, não, eu preciso me despedir desse papel, porque já não faz sentido para mim. E também eu quero entregar o melhor, né? Isso, adorei que você falou isso, porque o que estava na minha cabeça foi assim, não é o lugar onde a sua entrega é a melhor, né? Sim. Porque a gente pode fazer várias coisas, né, Gi? Sim. Dentro da psicologia, a psicologia dá né, essa ampla possibilidade de a gente desempenhar vários papéis. Mas onde é que a nossa entrega é melhor, né? Onde que a gente pode contribuir mais com o mundo e com as pessoas? Eu acho que você foi se dando conta disso, né? Que a tua entrega nesse momento, ela tá melhor em outros contextos. E conforme foi passando, assim, o dia do encontro, eu fui elaborando esse luto, sabe? Porque eu falei pra minha mãe, falei, eu acredito que essa é a última, estou me despedindo. Aí depois falei pro Gabriel, depois falei pra minha sogra. E cada vez que eu falava, eu tinha mais certeza. Falei, não, essa vai ser a despedida mesmo, porque já não é algo que a minha entrega é melhor. Onde é. A gente estranha no começo, né? Quando a gente percebe que algumas coisas estão mudando. Isso que você falou me fez lembrar de uma outra coisa que eu vivi agora nas férias, que tem a ver com um papel mais pessoal, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de festa, de sair à noite, de carnaval, né? Eu dancei todos esses anos, então carnavalesca e tal. E a própria visão que a minha família tem de mim é que eu sou esta pessoa, né? Então nem sei como é que eu chamaria esse papel, mas enfim, porque não é nem balada, assim, mas é assim, festas que estão relacionadas com a cultura popular, com música, com show. Eu sempre fui muito, e eu chego em Recife, né? Gente, eu fui para Recife beber nas minhas raízes. Ai, que delícia. E quando eu chego lá, eu chego ávida por essa experiência, por essa... E eu tive 2 oportunidades de ir em festas que tinham shows relacionados à cultura popular, a músicas de lá. E você acredita que eu não fui porque eu estava cansada, tinha feito muitas atividades durante o dia, porque também tem isso, né? A gente chega lá e tem 1000 atividades, 1000 pessoas para ver, 1000 coisas para fazer. Eu tinha feito muitas atividades durante o dia. No outro dia eu tinha muitas atividades para fazer. Eu estava me sentindo cansada e eu parei, respirei, perguntei para o meu corpo. Ousei fazer isso, porque eu acho que antes eu não. Deixa pra lá. Eu não ousava fazer isso. Respirei e me perguntei, será que, né, o que vai ser melhor para mim vai ser ficar ou ir? E você acredita que eu não fui? Mas eu estranhei muito. E até agora eu ainda estou estranhando. E eu não sei ainda se isso é uma fase e depois isso vai ser diferente ou se isso é uma mudança mesmo também deste papel ou dessa relação, né, com esse tipo de programa, né, em momentos em que eu tô assim com tantas outras demandas durante o dia. Camila, é muito bonito isso, porque é uma coisa que a gente sempre orienta, né? Principalmente no consultório, de aprender a ouvir o corpo, a entender os limites. E quando você fala isso, eu escuto que estou entendendo os meus limites. Se eu não tivesse tantos compromissos, se eu estivesse em outro momento, talvez eu sairia para a festa. Então, acho que é claro que pode ser uma fase, mas eu escuto isso, de que, olha, eu me responsabilizei por mim. Sim, mas e o louco, eu acho que é por aí mesmo, sabe? E o louco, mas é louco o quanto que isso é estranho e o quanto que em algum lugar dentro de mim tem uma briga interna com isso, sabe? Como se tivesse uma partezinha minha conservada, né? Pensando na conserva cultural, assim, que dissesse assim, não, mas você não é assim, né? Mas quem é essa que tá aí?
O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Não, mas... E aí a outra vem, né? A outra personagem vem e diz, não, mas eu tô escutando meu corpo. E nesse momento ele tá dizendo que o melhor pra mim é ficar. Então, eu ainda tô reconhecendo essa nova parte dentro de mim. Muito bem. Que acho que é reflexo de todos os processos que eu vivi ano passado, né? Da cirurgia de joelho, fazer 48 anos, todo o processo de cuidado com a alimentação, né? Naquela linha da nutricionista que eu já falei, que olha mais para dentro do que para fora, que faz esse exercício de se perguntar muito, de se escutar muito. Foi muito interessante essa experiência, viu, que eu tive. Muito bom. Gostei. Quero aprender. Exercício, viu, Giovana? Sim. E eu acho que é importante falar isso pra vocês, gente. Isso não é uma coisa que, né? Quando eu falo que é fruto de um processo, é porque teve trabalho em cima disso, né? Foram muito trabalho, assim, me perguntando, sabe? Olha, o que você quer? O que você precisa? Você quer mesmo tomar essa cerveja? Você quer mesmo comer, né, esse doce? Você quer mesmo fazer essa escolha, ir para esse lugar? É exercício, viu? Esse diálogo interno que a gente sempre fala aqui, né, Camila? Porque muitas vezes a gente só vai pelo fluxo e a gente nem entende o porquê e a função. Você sempre falou assim, do para quê. E aí acaba às vezes até criando uma confusão com essa coisa da espontaneidade. Você, essa aí é espontâneo. Não, naquele momento foi mais espontâneo para mim, no sentido de uma resposta criativa e nova e mais adequada, né? Como diz o psicodrama, né, Giovana? Ficar em casa. Muito bem. Né? E acho legal isso. Então esse, por exemplo, é uma das coisas que aconteceu diferente, né, nas minhas férias. Você teve alguma coisa assim diferente nas suas férias? Eu tô aqui além da colônia de férias, né, que você se reconheceu aí nesse lugar? O mais marcante foi isso mesmo. E eu já falei aqui anteriormente, né, dos encontros, como é muito bom, né, estar com as pessoas. Foi um final de ano que eu ri muito, que eu curti muito. Só que também tive vários pensamentos, assim, no quanto que é importante ter hobbies e ter outras possibilidades de assuntos, sabe? Porque eu saí, tenho amigas psicólogas, né? A gente se encontrou, ficamos 4 dias juntas. E o que acontece? Os assuntos acabam sendo que é da vida. E a gente se deu conta de que a gente se aprofunda muito em tudo, sabe? Tudo, como você tá sentindo? E é bom, é importante. Só que aí, né? É importante ter férias disso também. Eu trabalho com isso, né? Então eu me dei conta, até porque eu e o Gabriel conversando, né? E ele falou assim, nossa, a gente fala de tudo. O barco que passou, a temperatura da água, tudo foi assunto, e risos, e piada, enfim. E às vezes a gente tem essa necessidade da subjetividade, do abstrato, da filosofia. E eu falei, nossa, eu quero descansar disso, eu não quero. E aí, conversando com a minha amiga, né, a Yara, querida Yara, e a gente falou, não, esse ano vai ser diferente, então vamos começar a ler coisas diferentes, vamos discutir outras coisas pra gente não ficar só imersa nessa coisa da vida mesmo, né? Claro que é importante, mas a vida não é só isso, né? Mas deu pra se divertir, a gente jogou, vira criança, né? Mas pra gente que trabalha, né, e para outros profissionais que trabalham muito com essa coisa do autoconhecimento, do aprofundamento, seja nas questões mais filosóficas, políticas ou psicológicas, né? Eu considero que é importante a gente ter uma pausazinha mental, né? De se desligar. Para mim, essa pausa aconteceu contemplando, assim, sabe? O estar em contato mais com a natureza, estar na praia, estar no mar, na água, naquele momento, assim, onde você simplesmente se entrega ali para viver só o movimento ali, né? Isso, para mim, faz com que eu me desligue desse excesso de profundidade, de intensidade. Porque você dá uma pausa mesmo, né? Sim. Na cabeça. Tanto que eu voltei, agora que o joelho já está permitindo, voltei pensando que eu quero fazer mais as caminhadas, tomar mais sol, sabe? Falar besteira. Eu gosto de falar besteira, é isso que eu... Eu quero fazer outro hobby para ter o que falar, não, Giovana. Tem mais uma coisa para fazer. Eu não, eu quero falar besteira. Muito
bom. E falar besteira tá fácil. É. Então, assim, fala bobeira mesmo, dar risada, brincar, né? Eu já faço isso um pouco no meu dia a dia, às vezes quando eu vou assistir uma série, né? Aí às vezes as pessoas me indicam essas séries que tem uma coisa mais, né, mais de aprofundamento, filosófico e tal. Tem semanas que eu não dou conta de fazer isso. Eu quero chegar em casa, eu quero assistir, sei lá, sabe? Uma coisa que me leve para o universo, o mundo da Cinderela. Muito bom, sabe? Para eu ver que a felicidade até existe, sabe? Para me sim. desligar. Mas eu acho que é muito importante isso, né? Se dar conta disso. De Sim. que... E a gente falou muito ano passado aqui no podcast dos momentos de pausa, né? Sim. E o que você está falando é de uma pausa mental. De algo que é próprio do seu exercício, né? Talvez alguém que não tenha um trabalho que faça tanto isso, não tenha também essa necessidade de pausa desse jeito, né? Sim. E você falando do contato com a natureza, e realmente é isso que me descarrega também, me recarrega, né? Descarrega e recarrega, e é o que nutre, porque é o sol no corpo, é o sentir e contemplar e perceber. Então foram essas coisas que me fez descansar ali momentaneamente, mas a gente se deu conta disso e vamos recalcular aí as rotas, falar mais besteira. E eu acho que nesses momentos onde a gente se desliga, que também fica mais claro, pelo menos para mim acontece assim, que vem mais claramente aonde você quer ficar e aonde você não cabe mais, né? Porque, de novo, quando a gente tá no batidão, né, da atividade, assim, no dia a dia, muitas vezes isso não vem com clareza, isso vem com dúvida, né? A gente não tem, é como se não houvesse um espaço mental mesmo para poder você se dar conta disso, né? E aí, quando você dá essa pausa mental, você cria espaço mental para que isso venha mais espontaneamente, né, Giovana? Não é perseguir, ai, peraí, deixa eu ver o que eu faço, o que eu não faço. Não, você vai olhando o fluxo da sua vida e você consegue olhar isso de um jeito mais carinhoso. Isso é muito curioso, isso que eu tô dizendo, que assim, eu fui para as férias sabendo que em algum momento das férias eu iria rever os meus rumos, né, do ano de 2026. E não foi no começo, e eu fui deixando, eu vou te deixando espontaneamente. Eu falei assim, não, uma hora eu vou precisar. Você sabe qual foi o momento que espontaneamente veio, e eu ficava meio, de vez em quando eu me perguntava, mas peraí, tá acabando as férias, e eu não olhei pra isso aí ainda, e ficava um pouco preocupada, gente, será que eu vou olhar? Foi muito curioso, mas eu forcei comigo mesmo, falei, não, eu vou deixar espontaneamente vir essa vontade, eu não vou forçar essa vontade, eu vou deixar acontecer. No avião dá a volta. Porque de Recife para cá a gente faz uma viagem de 3 horas, quase 3 horas para São Paulo e depois uma e pouco para cá, né? E nesse trecho de Recife para São Paulo me deu a vontade de pegar minha agenda 2026, de rever meus horários, de ver quantos horários eu ia ter para atendimento, de ver o que é que cabia dos todos os 1000 projetos que eu quero fazer. Fora dos meus atendimentos, e o que é que cabia, o que é que não cabia. Como é que eu poderia estar mais disponível para o meu filho? E foi ótimo, porque isso aconteceu na hora em que eu estava, né, de fato, espontaneamente disposta para isso. E aí vieram as resoluções de que papéis eu vou precisar deixar esse ano, nesse momento, e que papéis vão ficar, né? Muito bem. E você falando isso me veio, né? Esse ano eu não quero abrir mais nenhuma janela. Falei, não, vamos nutrir as janelas que eu tenho. Então eu fiz também olhei para esse rumo, né, que eu vou tomar esse ano, onde eu vou depositar energia, porque senão fica muita energia assim, um pouquinho de lá, um pouquinho lá, e você acaba não entregando, né? Acaba que não consegue manter mesmo uma constância, um ritmo, e eu percebi isso, porque eu sou muito da ação e eu percebo que eu vou desaquecendo. Então, se eu desaqueço, eu me perco ali, e aí pra depois aquecer o motor, pra continuar, é muito difícil. Então, eu falei, não, eu quero manter esse motor aquecido nas coisas que realmente faz sentido. Então eu fui fazendo mesmo essa pergunta pra mim. Faz sentido pra mim? Eu quero muito isso? Como que isso me aproxima e como isso me afasta do que eu quero? Então eu fiz essa pergunta pra cada coisa. Que legal. Então, isso aqui me aproxima do que eu quero, da Giovana que eu quero ser, da Giovana que eu quero me tornar, da Giovana que eu sou?
Bom, então é isso, vai permanecer. E foi assim. Essa semana eu fiquei assim um pouco. Peguei coisas das quais que eu queria, né? Então vou cultivar esse papel de psicóloga organizacional e continuar com a clínica. E eu me dividi muito bem nisso. Só que foram aparecendo oportunidades e eu falei assim, Giovana, eu me dei conta ontem, falei, preciso reorganizar isso aqui. E você fez as suas perguntinhas em cada oportunidade que aparecia? Não. Então, Fez? esqueci disso, né? E aí foi que eu voltei pro centro ontem, falei, não, vamos lá, vamos organizar. E eu consegui visualizar, desenhei. Gente, eu sou muito do papel, é muito incrível, porque fica tudo aqui. Eu tava ansiosa, sabe quando você fica assim, sufocada, assim, parece que tem que resolver 1000 coisas. Eu participei de várias reuniões ontem e teve uma reunião que meu raciocínio não tava nem batendo. Eu falei, não, eu preciso desenhar. Aí eu desenhei tudo, falei, não, vai ser assim, vai ser assado. Isso faz sentido pra mim, então vamos lá, é isso. Mas foi um processo, porque eu já tinha organizado, mas quando eu vi já estava com demandas e que bom, porque aí eu fico muito grata também, porque eu tô tendo algumas oportunidades que não esperava. E me dei conta de que tem oportunidades. E cabe tudo que você... Aí que né? Mas agora eu organizei. E agora? E dei tchau. Ah, entendi. E aí é isso. E aí você teve que repensar. Eu acho muito legal a gente estar falando isso pra vocês, gente, porque às vezes, não sei se acontece com você, né, Gi? Mas às vezes as pessoas perguntam e acham, né, que pela gente ser psicólogo e por a gente, né, ter esse movimento de autocuidado, fazer terapia, né, fazer supervisão, enfim, se cuidar e tal, a gente não passa por essas crises, não passa por esses vai e vem, né, não se perde até dentro do próprio processo e depois volta. Não, muito pelo contrário. Talvez o que a gente tenha de diferente é a facilidade de fazer isso que você fez. Espera aí, fui para um lugar que eu não deveria ter ido, então deixa eu voltar. E a gente já tem um instrumento, né, que a gente já sabe que funciona pra gente, e aí eu vou lá e faço, né? Mas a gente também passa por essas coisas também, gente. Com certeza, perrengues da vida real, gente. Nós entramos em crise, a gente olha ali e vê que não dá certo, a gente recalcula a rota. E é isso que eu gosto no psicodrama. Eu vou recalcular essa rota aqui e tá tudo bem, eu não preciso. A chance das segundas vezes, né? Segundas, terceiras. A possibilidade de rematrizar, de fazer diferente, né? E eu tenho muito comigo, assim, que recomeçar nunca é do zero. Então eu volto pro meu repertório, tá, vamos lá, aconteceu isso, mas vamos recalcular a rota? O que você tem de repertório? O que você tem de conteúdo? O que você tem dentro de si? Então, assim que eu vou me Nossa, achei essa frase potente, hein? Recomeçar nunca é do zero. É uma coisa que parece óbvia, né? Mas é algo que a gente vê muito em consultório, né, Giovana? Sim. Que as pessoas, quando têm uma necessidade de recomeçar, elas entram numa crise como se elas fossem ter que partir do zero, né? Então, acho que é bem importante isso, recomeçar nunca é do zero. E o final de ano é uma oportunidade de criar esse marco simbólico para a gente reorganizar a jornada, né? Sim, sim. E eu achei interessante isso acontecer no meio de janeiro, porque assim, a gente, no final do ano ali, a gente quer com todo gás colocar as metas e tudo mais. E eu andei revendo isso, até porque a gente alterou a data ali do Rumos, e você me falou algo assim, nem sei se eu te dei esse feedback, mas não tá com tempo pra pensar nisso, acho que tá todo mundo cansado, então acho que a gente pode deixar pra janeiro, e eu tava ali com deixar pra janeiro, tá, então vamos lá. E realmente, porque a gente passa pelo fim de ano, festa, aí tem que organizar qual família você vai ficar, como que vai ser a articulação, viagem, enfim, são tantas coisas que realmente, então, acho que agora é como se tivesse aterrissado mesmo em 2026, não, agora está acontecendo, então vamos lá. Vamos estruturar com o que é possível. E uma das coisas do nosso projeto Rumos é esse, né? Desenhar um 2026 possível. Não é aquele ideal do que precisa se fazer, do que as pessoas falam, mas o que é possível para cada um, de forma individual. Então eu tô vendo que o que é possível para mim. Você sabe que isso que eu falei, e eu falei com você nesse trabalho, falei com outros trabalhos também,
tem uma coragem também no psicodrama, né? Porque o Moreno fala do campo relaxado e do campo tenso, né? E quando a gente está em campo tenso, dificilmente a gente consegue ser criativo e pensar em alternativas, em caminhos diferentes. A gente fica dentro dessa conserva que a gente falou aqui, né? Deu exemplos aqui. E quando a gente está em campo relaxado, aí sim. E é por isso que em campo relaxado eu consegui pensar melhor nos meus papéis, quais o que eu queria ficar, quais os que eu queria sair, né, Gi? E acho que é por isso também que a gente quer criar esse espaço de campo relaxado para poder proporcionar para essas mulheres pensarem, né, na sua vida, porque a gente acredita nisso, vive isso, gente. E quando a gente cria, né, um ambiente ou está dentro de um ambiente, um contexto onde a gente consegue, nem que seja por algumas horinhas ali, criar esse campo relaxado, a gente consegue pensar com mais criatividade, mais espontaneidade no que a gente quer para nossa vida, né? Muito bem. Então, eu vou convidar agora você que está aí assistindo a fazer um exercício aqui com a gente, porque final de ano, início de ano, a gente tem muito aquela ideia, novas metas, novos caminhos, novas ideias. Então, casando ali com a minha cena de continuar, eu quero que você aí na sua casa para um pouquinho, respira fundo e vai pensando no que você fez já, o que você já começou. Muitas vezes foi uma atividade física, muitas vezes foi esse olhar mais consciente para a comida, esse jeito de se cuidar, um novo hobby. Então é pra gente validar mais o que a gente faz, porque parece que as pessoas não reconhecem. Mesmo que não esteja dentro do ideal, né? Eu ouvi você agora, rapidinho, para poder você continuar. Eu lembrei assim, esse foi o primeiro ano que eu fui para Recife e que eu me matriculei na academia de lá. Eu me matriculei, fiz um plano de 15 dias. Fui os 15 dias? Não, fui 3. Mas já me matriculei e fui 3 dias. Foi 3 dias, cara, nas suas né? férias. Pensando que em outros momentos eu nunca fiz isso, eu acho que se validar e não só se validar se estiver dentro da perfeição, é isso, né? Mas Isso. continua aí o seu exercício. É com o que foi possível para você. E às vezes a gente fica sempre nesse lugar de busca, mas na verdade a gente já está tendo. Então, coloque esse pé no chão aí, reconheça as suas conquistas, os seus passos, porque é assim que você vai ter forças para continuar no ritmo, no seu ritmo, né? No ritmo que é importante para você. Forças para criar, né, uma vida que possa estar um pouquinho mais próximo daquela vida que você quer e que te deixa saudável, né? Saudável com você, com seus vínculos, que esse é o grande objetivo, né? E que também seja saudável de forma a fazer bem para o teu entorno, né? Para o social, para a vida, que esse é o objetivo do psicodrama, né, Giovana? Que a gente possa viver de forma mais saudável, considerando que saúde a gente está bem com nossos vínculos e está bem com o nosso contexto social também que a gente vive. É isso. É isso. Muito bom. Retomamos. Então, bora 2026. Opa, tamo aí. Gente, esse foi o 31º episódio do Vidas e Cenas. Se você gostou do conteúdo, deixa aqui a sua curtida. Se fez sentido para você, se você acha que pode contribuir com alguém que você conhece, compartilhe. E inscreva-se no canal, porque todas as quartas-feiras nós estaremos aqui. Tchau, tchau. Até!